Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é o pastor Vanderlei Coutinho. Estamos chegando para mais um momento de fé e de esperança, momento este da oração da noite, talvez para algumas pessoas da madrugada, da manhã, da tarde, não importa a hora, o momento em que você esteja recebendo esse conteúdo, a bênção do Senhor vai até você. Finalmente estamos de volta para a nossa programação normal, volta tudo normal, depois que o técnico esteve aqui em casa acertando o cabo que havia sido danificado pelas nossas calopsitas. Isto, elas foram responsáveis por cortar o cabo da nossa internet no dia de ontem. Ficamos sem internet na casa e estávamos utilizando apenas a internet do celular. Mas tivemos complicações nas transmissões, por isso não realizamos as transmissões, tá bom? Mas hoje, agora, nesta noite, nesta oportunidade, Deus nos preparou esta oportunidade de estarmos aqui. Se você quiser, eu empresto as minhas calopsitas. Talvez você não tenha nem tempo mais para conversar com as pessoas dentro da sua casa, porque você fica o tempo todo com o celular nas mãos. Talvez você não tenha tempo nem para ler a Bíblia, né? Examinar a palavra de Deus, porque você só fica com o telefone lá no TikTok ou no Instagram, fica lá no YouTube vendo vídeos, não é? E não tem tempo para ninguém. Olha, precisa tirar um tempo para você descansar, um tempo para a família, para conversar. Isto é saudável, ok? Então, lembre-se disso, tá bom? Mas as calopsitas me ajudaram até na pregação de ontem à noite na igreja, quando eu preguei sobre o bezerro de ouro. Amém? Prezados, nesta oportunidade, se vocês quiserem, eu empresto elas, tá bom? Sabe aquele filho que você só chama ele pelo WhatsApp, ele só fica jogando aí no celular? Isso não é saudável para esta criança. Você tem que impor limites, ok? Tem que impor limites. Não pode. Ele não pode fugir da realidade, né? Às vezes ele foge da realidade para as coisas, né, que anda aí nesse mundo aí digital, né? Aí entra no mundo digital e foge da realidade, né, natural, né? Enfim. Queridos, gostaria de ler a palavra de Deus com vocês. O tema não é esse, à noite. Gostaria de ler alguns versículos. Eu vou meditar embora em outros versículos também, mas eu vou ler 3 apenas. Salmos capítulo 5. Eu gostaria de ler com vocês. Diz assim: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Observa, este Salmos, capítulo de número 5, é um salmos de oração, né? Aqui o clamor, justiça e presença divina. E o tema destes salmos é que Deus ouve o clamor dos justos e age também contra os ímpios, ok? Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos e age contra os ímpios. E isso chama uma atenção para mim e para você sobre o nosso posicionamento espiritual. E é tempo de posicionamento espiritual. Versículo de número
1 ao 3, o qual nós lemos aqui, o clamor matinal do justo aqui. A oração, ela deve ser a primeira ação do nosso dia. Você ora, a primeira coisa que você faz é falar com Deus quando você levanta da sua cama. Davi ele ensina a priorizar a presença de Deus logo pela manhã. Ele nos ensina aqui. O clamor do justo não é apenas verbal, mas é também emocional. Quando diz aqui sobre o meu gemer, aqui está falando de um clamor emocional aqui. Então, precisamos começar o dia no secreto da devoção. E eu costumo dizer que aqueles que começam o dia orando, certamente vão terminar o dia agradecendo. Então Deus revela caminhos ao coração que busca cedo a sua face. Então o Senhor está despertando os seus para a oração. Isso, clamar a Ele logo pela manhã. Você, quando levantou hoje pela manhã, você orou? Você conversou com Deus na manhã desse dia? Tem gente que não fez isso. Amém? Quando nós assim fazemos, o céu, ele se abre sobre as nossas vidas, porque o céu, ele se abre aos que se posicionam cedo. Amém? E se observarmos do verso 4 ao 6, tu não és um Deus que se agrade com a maldade. O que mais nós vemos no mundo em que estamos vivendo é a maldade. Né? O que mais nós vemos é a maldade. Todo dia, ou todos os dias, nós estamos contemplando a maldade. Coisas que muitas das vezes, se você parar, você fica aborrecido, não é? Mas é onde a nossa esperança ela precisa estar no Senhor, porque o mal ele existe. Existe o bem e existe o mal. E nós observamos que o mundo de então ele pende mais para a maldade do que propriamente para a bondade. Mas Deus não se agrada do mal. Amém? Deus ele é santo, Deus ele é justo e não compactua com a iniquidade. E o seu juízo ele começa pela casa de Deus. O orgulho e a mentira não tem lugar diante dele. Muitos tentam maquiar a mentira. Eles tentam maquiar a mentira, mas pode até me enganar, pode até enganar você, pode até enganar os seres humanos, mas eu duvido que alguém consiga enganar ao nosso Deus. Ele sabe aonde está a verdade e ele sabe aonde está a mentira. Então, há uma linha de separação espiritual entre o justo e o perverso, o ímpio. E Deus, ele sabe. Amém? E outra coisa, Deus sabe quem está sendo injustiçado. Deus sabe. Deus sabe quem está sendo injustiçado, quem está sofrendo, está falando, puxa, eu não merecia estar passando por isso. Deus, ele sabe. Quantas pessoas eu ouço dizer, puxa, não merecia estar passando por isso. Eu acho injusto o que está acontecendo comigo. Não é? Nós observarmos o nosso país, nós observamos a injustiça.
a mentira querendo abafar a verdade, não é? Quando, na verdade, seria a verdade que teria que, sabe, extirpar toda a mentira. Na verdade, nós sabemos que o homem, a mulher, ele pode até erguer um castelo com a sua mentira. Mas quando a verdade chega, o castelo desmorona, o castelo vem abaixo. Porque a mentira, ela é construída num castelo, não num castelo sólido. Ela é construída num castelo de areia. Parece firme para quem olha de longe, mas na hora que vem a verdade, aquele castelo, ele cai por terra. Quem nunca, no Brasil, no mundo em que estamos vivendo, já se sentiu assim injustiçado, não é? Ou talvez enganado por alguém, mas não o nosso Deus. O nosso Deus, ele é santo. Nele não há mentira. Nele não há sombra de variação. Ele é verdadeiro. E ele sabe com quem está a mentira e com quem está a verdade. Ele sabe quem é o verdadeiro e quem é o falso. Ele sabe aquele que fala a verdade, luta por ela, e aquela que são meramente mentirosos. Deus, ele sabe. Então, este Salmos também, ele fala da justiça de Deus. E aqui na oração, no clamor do salmista, ele está dizendo que Deus é um Deus que não se agrada com a maldade. E a Bíblia diz, olha aí, ó, no versículo de número 6, destruirá aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá os homens sanguinários e fraudulentos. É Deus que está falando isso. Então escute, há uma linha de separação espiritual entre o justo e o ímpio, entre o verdadeiro e o falso, entre o que fala a verdade e o mentiroso. Então, é um tempo hoje de purificação da igreja do Senhor, porque Deus, ele está expondo estruturas. Aliás, parece que, vamos dizer, como eu disse no início, a verdade está sendo abafada pela mentira. Mas chegará um tempo e Deus vai fazer vir. Deus vai expor estruturas corrompidas e eu creio na restauração da verdade. Do versículo 7 ao 8, gente, eu estou no capítulo 5 de Salmos, aqui nesta oportunidade. O caminho do justo é guiado pela graça. Olha, pela tua grande misericórdia entrarei na tua casa. Depois termina dizendo, guia-me, Senhor, na tua justiça. Então, a entrada na presença de Deus não é mérito, mas é graça. Então, o justo clama por direção divina em meio ao mundo de iniquidade. A oração, ela gera discernimento e direção. Então, Deus está levantando uma geração que anda e luta pela justiça. E essa geração, guiada pela palavra e sensível ao Espírito Santo. Eu falei há tempos atrás aqui no canal que a igreja, por muito tempo, ela meio que se calou, se silenciou e a igreja entrou naquele modo automático de ir à igreja de forma automática, de orar de uma forma automática.
sem comunhão com o Senhor, e com isso o mal ele foi crescendo, o mal ele foi invadindo, sabe? Há uma frase, acho que não sei se é, acho que é Martin Luther King que dizia que o que mais assustava ele não era o grito dos maus, mas era o silêncio dos justos. Então, o que mais assustava ele? Então, os justos se calaram e os ímpios dominaram. Agora, a reforma, ela começa pela oração, pelo clamor, é de joelhos. Se este meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, virei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a tua terra. Segundo as Crônicas 7, versículo 14. Então, a igreja ela precisa se posicionar, não de uma forma superficial, mas de uma forma profunda, sabe? Verdadeira. A igreja ela precisa fazer a parte dela. Nós precisamos. E quando eu falo igreja, eu me incluo porque eu também faço parte da igreja do Senhor. Amém? Mas fica aqui uma breve reflexão. Eu queria estar estudando e quem sabe nós vamos ter uma oportunidade de estudarmos aqui também, quem sabe à noite, né? Estudarmos também, procurarmos sempre uns salmos e aqui estudarmos, não é? Versículo por versículo e aprendermos mais e mais da palavra de Deus. Mas eu quero orar por você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui. E eu louvo ao Senhor por esse privilégio que os céus me concedeu de chegar aqui para orar. Deus, só consegui orar aqui no canal às 5 da manhã desse dia. Eu não consegui orar à meia-noite desse dia, apenas 5 da manhã, e tentei fazer a transmissão do meio do dia e não consegui também. Mas te dou graças por estar aqui, nesta oportunidade. Ó Deus, nesta noite com os meus irmãos, com as minhas irmãs, meditando em sua palavra, aprendendo com o Senhor por meio da sua palavra. Meu Deus, meu Pai, estamos vivendo no mundo onde parece que, ó Deus, a mentira tem mais valor do que propriamente a verdade. Parece que o certo agora é o errado e o errado agora virou certo. Vivemos neste contexto onde nós temos a sensação de que o mal está, ó Deus, atingindo, o mal está dominando o bem, como até no caso que aconteceu em Belo Horizonte, em Minas Gerais, aquele caso ó Deus, de um detento, ó Deus, ele entrar em luta corporal com aquele agente e conseguir tirar a arma e atirar na nuca daquele agente e matá-lo. Olha, ó Deus, o agente prestando o seu serviço foi morto. A sensação é que o mal
tem prevalecido sobre o bem. Mas o Senhor sabe, conhece todas as coisas. O Senhor sabe, meu Pai, o Senhor sabe até quando ou até onde o mal pode ir. Meu Deus, e nós sabemos que o Senhor disse para aqueles que acreditam em Teu nome e prezam por guardar a Sua palavra, o Senhor diz que todas as coisas, até aquelas que são más, isso, as coisas boas e até as coisas más, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Ti. Então, até as coisas ruins que muitas das vezes nos acontecem, ou acontece com alguém conhecido, ou até mesmo com um desconhecido, nós sabemos, Pai, que cooperam para o bem. Ó Deus, nos ajuda. Sara a nossa nação. Sara a nossa nação. Ó Deus, quantas injustiças. Ó Deus, quantas coisas ruins que estão atingindo o nosso povo. Olhe por nossa nação. Olhe pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs. E quando eu oro pela nossa nação, eu oro, Deus, pelos bons e pelos maus. Maus e bons. Que o Senhor dê estrutura para que os bons se manifestem e que a luz que há nos bons venha iluminar aqueles que estão em trevas. O Senhor pode usar as nossas vidas para fazermos a diferença. O homem deixou o inimigo entrar no coração e agir de forma terrível. Nós clamamos. A tua palavra diz que o Senhor age contra os ímpios e abençoa os justos. Deus, que o Senhor possa fazer justiça pelos injustiçados deste país. Que o Senhor possa fazer, Pai. Que o Senhor possa fazer justiça. Por exemplo, nesta transmissão mesmo, tem tantas pessoas que estão lutando por um direito delas na justiça, porque o Estado negou um direito dela. Pessoas que são deficientes, que lutam pelo seu direito. Viúvas que lutam pelo seu direito. Pessoas doentes e que o Estado se nega. Quantas injustiças. Pessoas que trabalharam em determinado lugar e a empresa até hoje não ajudou. A empresa até hoje, e ela está buscando
a solução na justiça. E como ela percebe que a justiça parece que do país está fragilizada, ela está buscando em Ti, Senhor. Agora só o Senhor. O Senhor que nós reconhecemos que Tu és um Deus justo, que Tu és um Deus santo, que és um Deus verdadeiro e que em Ti não há sombra do mal. Pai, eu intercedo por cada internauta que ora aqui agora, por cada coração aflito que clama, até mesmo em silêncio, e por cada pedido feito aqui com fé. Muitos pedidos que foram feitos com muita fé. Deus, mesmo que ninguém saiba o que está se passando com esta pessoa, o Senhor sabe. O Senhor escuta o gemido do teu povo. Muitos chegam cansados, muitos chegam feridos, desanimados nesta transmissão, mas hoje te pedimos, renova as forças, sopra teu Espírito, visita cada vida agora com a tua presença gloriosa, pela manhã, à tarde, à noite, madrugada, manhã, tarde, sim, que a tua presença gloriosa envolva a vida de cada pessoa. Que cada pessoa encontre em ti o abrigo que a alma necessita. Deus, libera a tua direção, como Davi pediu, guia-me na tua justiça. Pai, há decisões a serem tomadas, há caminhos incertos, vozes confusas, mas só a tua voz é verdadeira. Que os internautas que estão em dúvida sejam guiados com a paz, que a tua justiça os oriente em meio às tempestades e conflitos. Eu oro, onde houver engano, remove, Senhor. Onde houver mentira, desmascara a mentira. Onde houver orgulho, quebra, Senhor. E levanta homens e mulheres que desejem a tua presença mais que os aplausos dos homens. Que o temor do Senhor volte aos lares, aos relacionamentos e às redes sociais. Sim, Pai, que o temor volte. Porque uma das piores coisas na vida de um homem, de uma mulher, é quando este perde o temor a ti. Aí ele faz aquilo que é errado, a maldade. Ó Deus, sem nenhum sentimento de que está fazendo a maldade. Mas pedimos, cerca-nos com o teu escudo. Sim, nós estamos te buscando. Cerca os jovens que estão em lutas espirituais, os nossos jovens que estão nas drogas, no mundo do crime, na prostituição, os nossos adolescentes. Sim, Pai. Senhor, que os pais intercedam por seus filhos, os enfermos que esperam por cura, que eles sejam curados hoje, os desempregados que clamam por provisão. Sim, Senhor. Abre as portas, libera livramentos visíveis e invisíveis, envia teus anjos de guerra para pelejar por aqueles que não têm mais forças, meu Pai. Senhor,
julga os sistemas de injustiça, expõe o engano e levanta a tua justiça. Sim, pedimos que o Senhor intervenha em todas as causas, na justiça, de pessoas que estão aqui. Sim, Deus, em todas as causas, intervenha. Intervenha em perseguições, em ambientes de opressão, que o Senhor possa intervir. Traz a justiça onde há calúnia, traz restauração onde houver traição, e paz onde há guerras internas. Alegra o coração dos que confiam em Ti, Senhor. Que cada internauta sinta agora o toque do Teu amor. Uma paz que excede todo entendimento, uma alegria que não depende das circunstâncias. Que todos saibam que o Senhor abençoa o justo e o cerca com favor, como com um escudo. Pai, eu declaro profeticamente que o clamor do justo será ouvido, a presença do Senhor será sentida. Aliás, já está sendo sentida a presença do Senhor aqui. A justiça do Senhor será manifesta, o favor do Senhor será visível na vida dos que confiam em Ti, Senhor. Nós cremos, todos os Teus filhos que passaram por este canal, aqueles que passaram hoje procurando as orações e não encontraram as orações do dia, eu entrego nas Tuas mãos. Eu entrego nas Tuas mãos aqueles que também têm abençoado esse canal. Alguns têm abençoado até a minha vida. Eu abençoo a vida destas pessoas também. Eu declaro sobre a vida delas a bênção do Senhor. Eu ministro sobre a vida delas, aquelas até que têm ajudado também a famílias carentes, que têm nos ajudado a colocar alimento na mesa de famílias carentes. Que haja vitória total, Senhor. Eu abençoo, eu libero uma palavra de milagres, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Declare: Deus ouviu minha oração e a resposta chegou. Já declare aí, vai. Deus ouviu a minha oração e a resposta chegou. A resposta chegou. A resposta chegou. A resposta chegou. Quando eu orava pedindo para o Senhor intervir naquela causa, na justiça, eu via 3 pessoas aqui, com a bênção nas mãos, porque houve uma ação de Deus aqui. Amém? Eu via também aqui entre nós uma pessoa, e esta pessoa, alguém voltava, chegava na tua casa de volta. Eu via, sabe, de malas prontas. Ela estava em outro lugar de malas prontas e voltava para casa. Tem um mover de Deus acontecendo. E essa pessoa voltando para casa é um sinal de uma grande vitória na vida de alguém aqui. Amém? Deus abençoe. Meus irmãos, todas as vezes, vou dizer isso aqui porque o Espírito Santo me mostra aqui 34 pessoas. E por isso eu vou dizer isso aqui, 34 pessoas aqui. Todas as vezes que você se deparar diante de alguma situação e se sentir impotente, ou seja, eu não consigo fazer nada, eu não posso, nem consigo fazer nada. Isso
É Deus querendo que você dependa dele. É Deus te chamando de volta para conectar-se com os céus. Não é orar artificialmente, não, ou superficialmente, não. É com a alma. Deus está com saudade de ouvir você, de ouvir a sua voz. Então, essas 34 pessoas, Deus está com saudade. E por isso, Ele está permitindo isso, revelando dependência. Dependa dEle. Fale com Ele. Abra teu coração para o nosso Deus. Gente, ontem eu conheci a irmã Berenice. Na verdade, tanto ela quanto o esposo já haviam participado de cultos comigo, mas eu não tive a oportunidade de estar ali conversando. Não que eu me lembre, né? Mas ontem eu tive a oportunidade, né? Eu fui atender um casal depois do culto nosso também, já que não tinha como fazer a programação da noite aqui. Eu fui atender um casal e no mesmo local onde eu estava ali com o casal, eu mais a minha esposa, também estava esse casal no finalzinho ali. Eu estou vendo eles em pé ali conversando, a esposa conversando com a minha esposa e a esposa do outro servo do Senhor. E depois eles pediram para tirar uma foto, né? Falei, meu Deus, eu te sigo no canal, pastor. A irmã Berenice, né? Às vezes aparece como Nice aí no canal. Esposo Eleonai, né? Que é professor. Deus abençoe a vida de vocês. E foi um prazer poder conhecê-los, né? Em nome de Jesus. E ela estava me contando, ali, né? Que às vezes levanta triste, aí começa a ouvir as transmissões com o pastor Vanderlei e acaba se alegrando, né? E eu estava contando para ela que eu já tentei mudar essa minha forma de conduzir tanto quem me acompanha no altar e quem me acompanha aqui nas transmissões, mas o dia que a mãe contou que a filha foi liberta da depressão ouvindo esse canal, por causa das risadas aqui, da forma engraçada, né? E ela estava me contando também, né? Pastor, você não tem ideia, alegra o nosso dia. Isso é forte, né? Não tem preço, né? Isso não tem preço. Então, um abração aqui para a Berenice, seu esposo, Leonai, professor de matemática, né? Deus abençoe a sua vida, a casa, a família de vocês e a todos vocês que aqui estão. Um forte abraço. Eu vou ficando por aqui, gente, e eu volto em outra oportunidade, tá bom? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguarda a vinda de Jesus desde agora e para sempre.